Hello! Seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso WCast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito, muito, muito especial, empreendedora, feminina, esposa, mãe, que vem ajudando milhares de mulheres aí a se reconectarem com suas famílias, com seus lares. Ela tem uma história de vida incrível desde a primeira vez que a gente a viu, e quando ela abriu a boca para contar sobre a trajetória dela, todo mundo ficou calado ouvindo. É inspiradora demais, e eu creio que nesse episódio, nessa nossa entrevista hoje, ela vai já contribuir com muitas mulheres que estarão aqui. A Dani Crescêncio está aqui do meu lado. Êêê! Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. É nossa sócia BW. E para que eu não te apresente com menos do que você é, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Dani Crescêncio? Uau, que legal. Muito obrigada, né? Você também é uma inspiração quando tu abre a tua boca. Muitas pessoas são impactadas e movidas, né, para o novo. E falar de mim, eu sou uma mulher simpática, eu sou alegre, né? Eu sou comprometida com o meu chamado, e cada dia mais eu tenho assim entendido a importância de eu estar num lugar que antes eu jamais imaginaria estar, né? Só para eu poder contar um pouquinho da minha história, sabe? Eu sempre fui uma mulher na área de negócios, na área de vendas, tive a oportunidade de liderar equipes, gerenciar lojas, e através desse meu trabalho eu recebia prêmios, tanto viagens como prêmios também financeiros, e também já tive a oportunidade de viajar para alguns países que, meu Deus, né? Só que chegou um tempo, eu era casada, mas eu não era esposa. Olha que loucura isso. Eu tinha uma casa, mas não era um lar. E eu jamais imaginaria eu ser mãe de 3. Mas é aquela coisa, assim, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tinha já uma loja, né? E eu comecei a sentir um vazio. Eu saía de manhã de casa, tá? Bem cedo. Eu nem me maquiava. Eu me maquiava no carro, nem tomava café. Eu tinha um fiadinho na venda, que a gente falava, né? Que todo mês eu pagava, então ali era o meu café da manhã. Ou seja, eu saía de casa apressada para dar conta do horário de chegar. E aí o que acontecia? Eu era linda e maravilhosa para as pessoas lá fora, mas eu saía de casa assim, ó, apressada e até com raiva, porque tinha um monte de coisas para fazer, mas eu me sentia realizada, preenchida, atendendo os clientes, fazendo curso, fazendo faculdade. Eu chegava tarde em casa. Por um período, sabe, eu acho que isso é legal, né? Então, assim, eu vou, né, durante um período da minha vida, me propor a vivenciar isso por um propósito, né, um propósito financeiro, para que eu possa avançar em outras coisas, mas isso se tornou estilo de vida. E aí chegou um momento que eu parei com um vazio muito grande, e eu achava que a culpa era do marido, era da minha casa, era das circunstâncias, era do meu pai. E aí foi o que aconteceu. O meu marido, ele teve que me chacoalhar e disse: Dani, ou tu mudas, ou tu se muda, porque não dá mais para viver contigo. Foi enfático. Foi horrível, tá? Assim, ó, tu receber um chacoalhão emocional, até físico mesmo, né, da pessoa que Você já escolheu, que eu pra sua escolhi, vida. eu já estava com ele há 15 anos, né? Eu e ele, a gente vai fazer agora, dia 1º de junho, 21 anos de casados. Nossa. E 5 anos de namoro com noivado. Então, assim, ó, tu receber, né, depois de tanto tempo, um chacoalhão desse, e eu achando que eu estava arrombando. E para mim aquilo ali foi assim, ó, foi horrível, foi horrível. E ele foi viajar, ficou 7 dias fora, e aí eu fui no Google, né? Como fazer um homem feliz? Como ser uma mulher maravilhosa? Sabe aquela coisa assim? E nesse momento, sabe, eu me senti muito sozinha. Eu não tinha
com quem compartilhar aqueles meus sentimentos. Porque tudo aquilo que eu estava descobrindo, que eu estava estudando, assistindo vídeos, né? Mostrava lugares que eu deveria já estar, mas os ambientes que eu frequentava, né? Os lugares que eu estava, não tinha chegado a assuntos desse porte, né? De cuidar do marido, de administrar as finanças. Porque, né, Dani, talvez tu vá concordar comigo, eu sinto que a gente vive um momento já há alguns bons anos, né? A gente vive um momento onde a mulher se inseriu no mercado de trabalho, só que ao passo que a mulher se inseriu no mercado de trabalho, ela foi se esquecendo também da origem, digamos, né? Beleza, não tem problema algum eu querer trabalhar e ter sucesso profissional. E isso é maravilhoso se isso é um desejo que mora no coração, né? No teu coração. No entanto, que eu não me esqueça daquilo que é essencial, porque senão a gente entra nessa loucura de próxima meta, achando que a próxima meta vai fazer a gente... daí eu vou ficar feliz quando eu chegar lá. Isso. Aí tu chega na próxima e o lá nunca é lá. Né? Tu chega naquela e já tem a próxima, e tem a próxima. Enquanto tu não tá olhando para aquilo que é essencial de fato, é isso que a gente sente. Um certo vazio e incômodo no coração, né? Como se tu não estivesse no lugar que você deveria estar. E isso é lindo. E olha só que interessante. E não é só cuidar do lar, né? Na verdade, é uma administração dessa propriedade, né? Então, eu sempre falo que o empreendedorismo, ele começa dentro do lar, por quê? Porque ali dentro é que você tem que ver como é que estão os preços das coisas, né? Tu vai no mercado, um dia é um preço, outro dia é outro. O que eu posso gastar, o que eu posso reservar, o que eu posso investir, né? Então, assim, ter reuniões com o marido semanais, né? Por que não ter uma refeição uma vez, pelo menos, por dia com a família, né? Então, assim, essas reuniões diárias, elas são muito importantes, porque hoje muitas coisas acontecem, o meu marido não me entende, a gente não se comunica, o nosso problema é a comunicação, sempre foi, na verdade, de todo mundo, né? Mas a forma como você administra o teu lar, né, lidera a tua posição como proprietária dessa instituição, eu até às vezes brinco, você tem que se vestir para estar nesse lugar, né? E se vestir mesmo, né? Eu sempre falo assim, vou colocar o meu vestido de mulher virtuosa, né? E então, quando você entende que você precisa separar um tempo e ser intencional para entender quais são os planos do marido durante a semana, e você se submete a ajudá-lo, eu tô contigo essa semana. O que tu desejas desse monte de coisas que tu tens para fazer, o que eu posso colaborar? Porque a gente começa a criar um propósito de vida, né? Porque às vezes, Dani, eu não consigo me submeter ao meu marido, ele não sabe nem o que vai fazer final de semana. Mas começa você, final de semana eu vou fazer uma janta, né? Final de semana eu tô pensando em comer um cachorro quente lá fora. E aí, quando você vê, você já tem um plano de vida para os próximos 3 meses, 1 ano. E aí você consegue, então, criar esse ambiente e trazer pessoas para te conhecerem mesmo na tua casa, né? Eu sempre falo, quero fazer um negócio com alguém, ou se alguém quer convidar eu para fazer, você diz, não, vamos lá em casa, né? Porque é a oportunidade da pessoa também me conhecer, olhando, né, para a organização, para os cômodos. Poxa, a Dani tem algo diferenciado. E uma das coisas, pegando essa parte, sabe, hoje eu não consigo fechar nenhum negócio se antes não for bom para minha família, né? Então eu estou aqui, eu estou assim linda e maravilhosa, mas quando surgiu a oportunidade, eu perguntei, amor, o que tu acha? Né? Tu vais ter que levar as crianças para a escola, eu vou ter que sair mais cedo, mas lá eu vou falar daquilo que eu tenho vivido aqui contigo, aqui na nossa casa, nos nossos negócios. Aí eu recebi a bênção, então eu tô aqui feliz da vida. É muito louco, né, Dani? Porque a intimidade entre o homem e a mulher, ela se constrói com
o tempo que você passa junto com essa pessoa, né? Não é, não, eu sou casada, então a gente é íntimo. Não, nada disso. E aí, às vezes, você é mais íntimo do pessoal do trabalho, mais íntimo de alguma amiga, mais íntimo do que do teu próprio marido, que você dorme todas as noites junto. Que loucura, é uma né? loucura, justamente por você não compartilhar dos teus sonhos, não passar tempo junto, não fazer uma refeição junto por dia. Você não dedica um tempo de qualidade para aquela relação. E aí, algo que a gente vê acontecendo muito, e você deve ver mais ainda, a gente tá 5 anos junto, 10 anos juntos, 15 anos juntos, e a gente não se reconhece mais. Ele foi vivendo os projetos dele, as coisas dele, os amigos dele, o trabalho dele. Eu fui vivendo os meus projetos, meu trabalho, minhas amigas. E hoje parece que eu convivo com um estranho. Justamente porque a relação, a intimidade foi se perdendo no dia a dia. Naquela segunda que você não ficou mais junto, na terça que você não voltou mais para casa para almoçar junto, na quarta que você toda semana tinha um happy hour com as amigas, e aí na quinta, né? E aí no dia a dia, naquele pouquinho que você deixou de fazer com a tua família, você foi perdendo a intimidade, perdendo aquilo que de fato faz com que o casal fique unido e se conheça mais profundamente. E isso é super interessante, porque quando você tá com com esse alinhamento como casal, né, os filhos vão crescendo nesse ambiente organizado, com intensidade, né? Você pode criar ali uma cultura com princípios, com valores. Tradição. Oi? Tradição, Uma assim, tradição, né? com essa essência mesmo, porque às vezes tem gente que pergunta assim, ai Dani, os meus filhos estão tão desobedientes, é um berreiro lá dentro de casa, e aí eu sempre falo, né, primeiro bate uma foto da tua mesa lá da tua casa. Se a mesa ficar dividida, ou tipo, livros para um lado e comida do outro, então já existe uma divisão, né? Enfim, eu consigo interpretar essa situação já olhando para a mesa. E a outra você anda brigando com seu marido, você não tem tido uma comunicação, você não tem se preocupado com as coisas dele. Os filhos, eles são reflexo. A gente não... Olha só, eu tenho 3 filhos, tá? Então, assim, ó, eu não gasto, talvez não seria gasto, eu não invisto tempo para dizer assim, ó, filhos, vem cá, que eu quero explicar por que o pai e a mãe se discutiram. Por quê? Porque eles viram que a gente discutiu, mas a gente se ama e ali mesmo, na presença deles, a gente já se abraçou e eles já viram que o perdão já faz parte do nosso estilo de vida. Então, eu não preciso chamar eles e dizer, olha, mãe ama o pai, a gente tem que perdoar as pessoas. Por quê? Né? Então, assim, ó, vamos tirar a mesa, né? Vamos comer ou vamos tirar a mesa, vamos levar lá para a pia. O fato de eu, esse amor, vamos tirar a mesa, né? Então, eu sempre dou aquela piscadinha, por quê? Porque eles estão vendo. Então, a gente já diminui o tempo de ficar parando e disciplinando. Né? Você vai arrastando através do exemplo. Você é o Isso. próprio testemunho para que eles olhem assim, minha mãe sempre faz isso, meu pai sempre faz isso. E eles acabam tirando como a verdade para eles, né? Como a regra para eles também. E aí você não precisa, né, ficar gastando o teu tempo para falar sobre coisas, né? Então, na própria mesa, né? Olha o que aconteceu com as crianças na escola. Mãe, por que acontece isso? Então, aquelas perguntas de criança. Então, ali mesmo, você já resolve, já conta por que aquelas coisas aconteceram. Então, assim, é no dia a dia mesmo que as coisas vão acontecendo e você vai trazendo isso. E aí, olha só, não sei se eu vou contar aqui, teve um dia que o meu filho, João Lucas, o do meio, né, ele falou assim para mim, ó, ô mãe, eu quero ir trabalhar com o pai. Assim, que coisa boa, filho, mas eu já quero ir trabalhar hoje. Se por que, filho? Mãe, o pai não faz nada em casa. Porque lá em casa, cada um tem uma listinha de coisas para fazer. E ele, como ele tem 6 anos, então ele limpa os sapatos, né? Limpa o sapato do pai dele, engraxa, né? E guarda. Aí ele leva o lixeiro para lixeira, ele molha as plantas. Então ele tem ali 4, 5 coisinhas. Aí ele tira a mesa do café da manhã. E como o pai dele vai trabalhar e não faz nada disso, então que ele precise trabalhar. Olha que loucura.
tá? Então, assim, ó, não... E aí, o que tu respondeu? Não, aí eu falo para ele assim, filho, olha só, amanhã a gente vai prestar atenção. O pai vai embora, ou seja, vai trabalhar com o sapato que tu ilustrou. Ele pode atender um cliente, o cliente vai olhar para o pé dele vai estar vai estar todo brilhoso lá o sapato, a camisa dele bem arrumada, por quê? Porque a mãe dobrou, a mãe passou. E ele pode fazer muitos negócios só pela forma como ele saiu. E aí ele traz dinheiro para casa, a gente pode comer algo melhor, a gente pode passear, a gente pode... Sabe? Então, assim, ó, porque para a ideia dele, o sair de casa e não fazer o trabalho de casa pesou. Uhum. Então, olha como os filhos observam. Às vezes a gente fala assim, eu quero ter filhos, mas eu quero ter qualidade de tempo. É importante, com certeza. Mas eu tenho vivenciado que é importante a quantidade para você pegar essas coisas que vão acontecendo. Os detalhes. Né? E às vezes, quando eu saio, né? Porque eu falo que eu sou a empreendedora do meu lar, né? E através do lar eu levo isso para os nossos negócios, porque eu e meu marido, a gente tem uma empresa de tecnologia, né? A gente desenvolve software, enfim, e a gente tem colaboradores também. E aí, lá dentro, né, da empresa, muitas coisas que eu já tenho colocado lá dentro de casa, eu coloco também, né? Então, sobre os 15 minutinhos diários de reunião, a gente faz com a nossa equipe, mas eu também faço com a minha equipe do lar, né? E, enfim, assim, tem sido... eu tenho me descoberto, assim, de uma forma extraordinária e é isso que eu quero, assim, levar para o maior número de mulheres, né? Que às vezes elas não querem estar nessa posição. Achando que é estar numa posição menor muitas vezes, né? Se eu cuido da minha casa e eu não empreendo fora, é como se eu fosse menor, como se eu fosse pouco diante daquela que empreende fora e tem sucesso profissional, reconhecimento profissional. Como é que tu vê isso, Dani? Porque, ao meu ver, quando eu olho para o João Vitor, para o meu pequeno, e eu vejo o ser humano que ele está se formando, cada vez que ele lança alguma ideia, alguma coisa na mesa, assim, eu penso assim, cara, vale muito a pena o investimento que eu estou fazendo nele, né? Tanto de tempo, quanto, enfim, o tempo que eu passo com ele, as nossas conversas e tudo mais, assim, quanto vale a pena, o quanto ele vai ser um ser humano muito incrível, assim. E conseguir reconhecer isso, essa grandiosidade que o nosso papel tem dentro do nosso lar. Como é que você enxerga isso? E o que é que você poderia falar para essa mulher que está em casa hoje, talvez se sentindo culpada? Tô no trabalho, tô culpada de não estar em casa. Eu tô em casa, tô me sentindo culpada de não estar no trabalho. E aí acabam vivendo sempre nessa aflição, angústia, assim, né? De tô fazendo pouco lá e fazendo pouco aqui. Qual que seria a tua dica hoje para essa mulher que está nessa situação? Por onde eu começo? Olha só, eu estou aqui contigo, né? Eu não vou deixar de ser mãe, né? Eu não vou deixar de ser esposa. Eu não vou deixar de ser a empresária. Eu não vou deixar de ser a dona da minha casa. Né? Então, a gente já começa por aí. Você não deixa um papel porque você está assumindo outro. Né? Até porque é possível, sim, tá? Ter equilíbrio em todas as áreas. Né? Eu defendo isso porque eu vivencio isso. E eu busco me comprometer até com a própria palavra de Deus, né? Que existe uma vida de abundância. E abundância é tu ter um equilíbrio um pouquinho em cada área. Vai ter um momento que alguma vai estar um pouquinho mais, outra menor, mas é que quando está menor, você sabe que tem que equilibrar, né? Para que você possa ter essa abundância. E então, eu vejo que quando a mulher, ela assume, né? Ela se compromete com algo muito maior, que não tem a ver com a família dela, né? Então seria um propósito maior, mais do que a própria família, né? Do que o próprio trabalho, do que as próprias amizades, os próprios negócios. Quando ela se compromete com algo muito maior, ela não faz apenas porque existe alguém esperando, ou essas coisas esperando, não. O que seria esse algo maior? É o teu chamado maior, né? Pela tua criação. Então, eu creio,
muito em Deus, né? E eu sei que através do papel da mulher é possível mudar uma sociedade, a começar pelo lar, né? Então, quando isso eu compreendi de fato que as crianças estão matando, os adolescentes estão andando armados, revoltados, o que eu posso fazer? Eu tenho que olhar para dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos, né? E ali de dentro é que fluirão. Então, lá na escola, eles vão poder abraçar um amigo que às vezes não tem um pai e uma mãe presente. Tu vai influenciar os 3, esses 3 vão influenciar mais 10, que vão influenciar mais 10. Eu sempre penso nessa lógica, assim, é quase como se eu fizesse essa imagem na minha cabeça. Esses tempos, quando veio uma notícia muito ruim a respeito, né, daquelas mortes das crianças e tudo mais, eu vejo sempre muitas pessoas atacando, né? E aí daí eu ataco na internet, e aí eu acho um absurdo e tal, e eu fico dias e dias falando sobre aquilo, enquanto a minha casa muitas vezes está pegando fogo. Exato. Cara, começa pela minha casa. Ah, na política, e as pessoas revoltadas pelo resultado da política e tal, e fazendo, né? Não digo que é errado a questão das manifestações, mas muitas vezes só olhando para fora e falando e falando. E aí você olha pra dentro da a tua casa tá um caos. Eu começo pela minha casa. Exato. Porque à medida que eu consigo ter uma casa próspera, uma casa em paz, uma casa onde as ideias estão todas alinhadas, eu tô criando ali os frutos que vão multiplicar, né? E aí eu observo muitas pessoas nesse movimento, assim, pra fora, ao invés de olhar pra dentro. O movimento começa dentro de casa. Com certeza. E aí, assim, ó, se você é uma pessoa que reclama das autoridades, não importa se elas compactuam com os teus princípios, os teus valores, né? Uma das coisas que a gente tem que começar dentro de casa é você honrar as autoridades, né? Então, começar honrando pelo pai, né? O pai, ele foi instituído por Deus para ser o pai de vocês. Então, ele já carrega uma honra, independente se ele merece ou não, né? Então, aí eu falo, os guardas de trânsito, né? A mãe foi estacionar outro dia, a mãe queria estacionar aqui, né? Que eu mostrei para eles, mas ele pediu para a mãe estacionar lá atrás, e a mãe de salto. O que a mãe fez? Respeitou aquela autoridade, né? Então, independente da situação que a mãe ali estava. Então, eu vejo, né, como você me fez a pergunta, Cal, a mulher, ela é muito relevante, tá? E ela muda as circunstâncias. Eu também quero aproveitar aqui, porque eu e meu marido, a gente ficou devendo R$1,5 milhão, né? Faz 8 anos que isso aconteceu. Nós tínhamos uma outra empresa, né? E por questões administrativas e até meu mesmo, né? Eu não era uma mulher que eu só gastava, eu não administrava, não sabia para onde ia o dinheiro, e levou a gente a ter essa falência. A gente pediu vários empréstimos em bancos e chegou um tempo que a gente teve que encerrar a empresa. Foi muito difícil para o meu marido, né? Mas antes eu era aquela mulher, demite, não está trabalhando direito, diminui o salário. Eu era muito assim, terrível, palpitava, né? Mas eu não tinha compaixão pelo meu marido. Eu não estava ali para sentir as dores que ele estava sentindo. E isso levou a gente a essa falência financeira. Então, assim, ó, graças a Deus por isso, porque senão hoje eu não estaria nem aqui. Mas eu me deparei com o meu marido 4 meses na cama com depressão, né? Ele não queria sair, ele não queria aparecer, porque foi uma vergonha, né? E eu, como mulher, muitas mulheres hoje, se deparando com uma dívida milionária, se separam, acham que essa é a solução. Mas existe algo muito poderoso, muito maior do que o próprio dinheiro, né? Então, tudo aquilo que eu estava aprendendo lá quando eu fui no Google, para mim, até naquele momento, algumas coisas teve sentido e eu já pratiquei. Outras eu guardei. E passaram alguns anos e eu entendi que eu sou relevante. Eu sou uma mulher relevante. Então, eu posso levantar o meu marido, né? E eu conto com Deus, né? Porque ao redor diziam, Dani, tu não é para isso, você é muito mais relevante lá fora. E a gente se reergueu, a gente pagou as dívidas, a gente não deve para ninguém,
Tá? A gente trabalhou bastante, né? E isso fez com que o meu marido se tornasse muito mais forte. E hoje poder ajudar empresas, né, a dizer que um dia eu fali, né? Mas eu fui por esse caminho, porque hoje quando alguém convida tu para trabalhar ou para fazer algum negócio, não é o que tu fez, mas o que tu pode fazer por mim, o que tu pode fazer pelo meu negócio, né? E quando a gente está na dor, ou quando a gente viveu uma dor muito grande, a gente tem muito mais para contribuir. Então, essa é a nossa pegada na área profissional, né? Ajudar organizações a melhorarem. Né? Então, assim, ó, eu não jogo nada fora. E isso também faz parte de um pouquinho da minha história, né? Então, Dani, a gente tem as mulheres assistindo a gente agora em diversas situações, né? Em situações diferentes. Eu sei que tem mulheres assistindo que tô empreendendo, mas não sou mãe ainda. Eu acho que não tá na hora. Não sei nem se eu quero ter filho. Não acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não nasci para isso. Eu não consigo imaginar eu diminuindo minha carga horária para cuidar de um filho. Eu queria que você trouxesse alguma mensagem para essa mulher que está nos assistindo agora, que está desencorajada a constituir uma família de verdade por conta do seu sucesso profissional. Esse é um assunto que eu penso já há algum tempo, assim. Eu sempre quis ser mãe de muitos filhos. E, enfim, né, o João Vitor, ele acabou nascendo, houve separação e tudo mais, tudo que aconteceu na minha vida. E esse meu projeto, esse meu sonho, ele foi sendo adiado e sendo adiado. E eu sempre colocando, né, meu trabalho na frente, meu trabalho na frente, meu trabalho na frente. E há um ano e meio, talvez, eu venho me pegando, pensando muito nisso, assim. Cara, eu tenho 35 anos, daqui a pouco não tem mais como eu ser... Com 40? Né? A idade tá chegando, eu tenho a minha vida inteira para empreender, a vida inteira para crescer profissionalmente, para realizar os meus sonhos profissionais, mas eu não tenho a vida inteira para ser mãe de novo. E eu sei que muitas mulheres que estão nos assistindo nunca nem fizeram essa reflexão. Acho que eu tenho a vida inteira para decidir se eu quero, se eu não quero, se eu vou, se eu não vou. Eu queria que tu trouxesse talvez encorajamento, né? Não que seja uma regra, mas para que não haja o arrependimento depois, né? De ter trocado uma coisa pela outra. Outro dia eu saí, porque eu faço mentorias para as mulheres todas as segundas à noite, né? E eu chego em casa, assim, 11 horas. E eu não consigo ir fazer as minhas outras coisas sem antes ir no quarto e orar pelos meus filhos, né? E é um momento muito lindo, porque eu fico pensando, nossa, eles dependem de mim, né? Deus me escolheu para deixar na vida deles um legado positivo que vai perpetuar. Então, para mim, ali é algo que eu, assim, ó, meu Deus, eu me descarrego, eu choro, eu me ajoelho, é algo muito lindo, né? E vivenciar isso com o significado de um legado que tu pode deixar é algo extraordinário, porque assim, ó, né, quando Deus nos fez, ele nos fez para o relacionamento, ele não nos fez para ficar sozinho, né? Que vida seria essa, viver sozinho, né? Então a gente precisa procriar, né? Ai, Dani, mas eu não quero gerar, enfim. Não seria esse o contexto. Então, quando você entende que esse propósito, lembra que eu te falei, eu estou comprometida com algo muito maior, que é o propósito de Deus, né? Que a humanidade se relacione e através da família que há essa possibilidade. Então, assim, ó, você vive esse propósito, né? Que é muito maior do que os teus filhos. E então, quando você entende que você é uma mulher capaz de criar um coração, sabe? Olha que magnífico isso, né? Você tem funcionárias, né? Você tem marido, né? Eu também tenho marido, tenho funcionários. E agora eu não consigo criar esse coração, porque a personalidade ela já foi estabelecida, você pode criar uma cultura, mas agora tu construir um coração, né? De chegar
com uma certa idade, ele dizia assim: a minha mãe esteve comigo, foi ela que construiu isso junto comigo. Para mim, assim, ó, eu não tenho nem palavras. E se eu também não queria ter filho, sabe por quê? Olha só a minha ignorância. Vai estragar o meu corpo, a minha profissão vai ser apagada. Eu não vou ter as minhas noites como antes. Mas, gente, olha só, tu saber que tu tens hora para chegar em casa porque tem alguém te esperando, ou saber que tu tens que criar uma rotina de sucesso para que quando eles acordem ou para quando eles estiverem fazendo as suas coisas, eles terem um direcionamento, isso eu digo que é o sentido da vida, né? E então, assim, ó, eu quero encorajar, se eu puder, eu digo, mulheres, tenham filhos, tá? E olha só, tem gente assim que pergunta: Dani, como é que tu dá conta de tanta coisa, né? Eu costumo, sabe, Cal, eu tenho a minha rotina disciplinada de alta performance, né, que eu falo, que é acordar, sabe, até 1 hora antes da minha família acordar, porque aí é aquela coisa assim, ó, eu estou no escuro, mas eu estou no silêncio da manhã, onde eu possa até tomar um banho descansada, me depilar, sabe? Coisas simples. Mas na hora que eles acordam, a atenção acaba sendo para eles, né? Só que o que acontece, né? Eu sou uma pessoa que vou à academia, eu sei da importância de um exercício físico para cuidar do lar, para cuidar da família, para que vai muito além do corpo, né? Trata a cabeça. Exato. E assim, aí depois eu faço atendimento com o cliente, faço ligação, eu tenho o meu trabalho, vou para minha casa, faço o meu almoço, né? Existe uma preparação antes para algumas coisas acontecerem, né? Então, para eu estar aqui, houve uma preparação alguns dias antes, para eu não chegar aqui atrasada, né? Apressada, porque eu tenho horário para sair, né? Então, há sim facilidades que você mesmo vai construindo no teu dia a dia que permite você todos os dias passar por todas as áreas da sua vida. Ai, Dani, eu não consigo cuidar das minhas finanças. 10 minutinhos por dia, você já entende ali que tu gastou em uma semana coisas que você pode agora se apertar, né? Ai, a minha área profissional, não consigo me capacitar. 10 minutinhos de leitura, você consegue. Então, assim, às vezes a gente quer não começa com a meta gigante, começa com a meta possível, né? E o filho vem só facilitar, porque quando eu saio, hoje eu vim para cá, mãe, o que tu vai fazer? A mãe vai cumprir aquele propósito maior. Então, ele já sabe qual é o propósito maior, né? Então, assim, se eu perguntar para minha filha de 5 anos, filho, o que tu queres ser quando crescer? Mãe, eu quero ser mentora. A minha maior, ela diz que quer ser cozinheira. É tudo aquilo que eles vão enxergando, né? Sim, o meu filho, ele quer ser programador. É o que eles estão vivenciando. Eu sei que eles vão vivenciar outras coisas, mas essas coisas vão marcando. Então, ser mãe, criar esse coração... Você pode enxergar como um peso, ou você pode enxergar como um grande impulso para a vida. Eu acho que é muito a maneira como você enxerga as coisas, né? As dificuldades acontecem para todas. A mãe, quando tá com um bebê recém-nascido lá, ela vai dormir pouco mesmo. Agora, eu posso olhar aquela situação como um peso, ou eu posso olhar aquela situação como um impulso. Estou criando um coraçãozinho que é bem pequenininho. E tu sabe, Cal, que assim, ó, hoje o que eu vejo é a questão da comparação, né? Então, assim, aquela mulher toda linda, toda maravilhosa, ela tá viajando, ela tá participando de todos os eventos. Só que é o seguinte, ela acabou de casar, ela é jovenzinha, ela nem tem filhos ainda, e eu tô aqui... Tem que cuidar do marido, né? Porque, querendo ou não, eu não sou mãe, mas a gente tem esse papel, né? De saber se os exames estão em dia, se está se alimentando bem, porque eu quero um marido poderoso junto comigo, porque não adianta eu também estar linda e maravilhosa se não tem esse acompanhamento. Então, só que aí eu olho assim, poxa, mas eu tenho 3 filhos. Olha a quantidade de coisas que eu tenho que fazer. E eu tenho que muito cuidado em cair em comparação, porque a comparação ela pode ser um grande problema na vida.
né? Comparar a vida Total. de outra pessoa. Total. Dani, para aquelas mulheres, então, que estão em casa agora com a vida bagunçadíssima, naquela situação que a gente falou no início, não tenho o controle da minha casa, ao mesmo tempo eu tô correndo atrás do meu sucesso profissional, tenho filho, tenho marido, mas tá tudo meio bagunçado. Três coisas que essa mulher ela pode colocar em prática a partir de agora. Para começar a alinhar, para começar a melhorar, para ela começar a ver resultados diferentes, assim. O que tu imagina? A primeira coisa, assim, vamos supor que fosse comigo, né? Então, assim, eu iria parar, né? Algumas horas do meu dia, tá? Eu ia fazer uma linha do tempo, né? Por que que hoje eu me encontro desse jeito? Por causa, né? Aí você vai verificar o que aconteceu para que isso chegasse nesse caos, né? E se eu sou casada, né? No meu caso, né? Eu iria conversar com meu marido e ia dizer, olha, não estou me sentindo confortável com determinada situação, né? Eu acho que o que você tem falado, algumas coisas não estão legais, está me confrontando. Eu queria ver de que forma que eu posso contribuir com a tua vida para que não gere esse sentimento comigo, né? Eu acho que eu partiria desse princípio. Eu não iria para coisas externas, porque a gente já tem a solução para as nossas vidas, né? E às vezes a gente fica buscando, aí uma fala uma coisa, o outro fala outra, e aí é um emaranhado de coisa e tu não consegue, né? Porque a própria palavra de Deus fala que examine-se o homem a si mesmo, né? Então, inclusive eu li um livro do Augusto Cury que ele fala, chegará um tempo onde o ser humano não vai conseguir mais parar e analisar a sua vida. Por quê? Porque ele vai ele vai se sentir num espaço sideral, ou seja, tu tá assim e tu não sabe para onde tu vai, tu tá flutuando. Então, né, partindo disso, eu pararia, né, algumas horas do meu dia, faria essa linha do tempo, como se fosse uma retrospectiva, né, e pontuaria algumas coisinhas só, 5 ou 6 coisas, comunicaria esse sentimento para o marido e ver como que a gente pode, a partir de hoje, né? No caso, eu construir uma semana nova, né? Um estilo novo para mudar, né? Entendendo que, né, não parar para fazer isso, para fazer essa análise, para começar a construir uma dinâmica diferente dentro e fora de casa, né, a respeito dos horários, da rotina, da maneira como você vem lidando, falando, tratando os teus filhos ou o seu marido. Se eu não paro para analisar, para modificar pequenas ações no meu dia a dia, é certo que semana que vem eu vou estar reclamando das mesmas coisas porque eu estou construindo os mesmos resultados, né? Então, como a Dani falou antes, ao invés de eu pensar numa grande meta, numa grande ação, pensar naquele pequeno, naquele pouco que você já consegue fazer hoje. E aí amanhã faz de novo, e depois faz de novo, e depois faz de novo. A Dani, ela tem uma jornada linda de vida, ela compartilha muito dessa jornada dentro do Instagram dela, que vai estar aqui embaixo do vídeo. E ali a gente consegue observar que essa mudança, tanto de postura quanto de mentalidade, não foi construída em 1 mês, em 2 meses, ou através de um único livro, ou através de um único curso, mas foi construída através de tempo e buscando, né, Dani? Em vários lugares e aplicando, principalmente aplicando na vida. Isso é tão verdade que depois de 8 anos eu recebi um milagre dentro do meu casamento, tá? Porque eu sempre busquei esse conhecimento, né? Depois eu entendi a minha relevância dentro do lar, comecei a equilibrar esses papéis. Mas sabe assim, ó, quando tu vai num evento, ou quando tu vai numa imersão, ou quando tu faz assim um curso e eu queria que meu marido tivesse ali para eu dar uma cutucada nele, porque isso ele tinha que estar sabendo. Tu tem que ouvir isso. Tu tem que ouvir. Mas aí, né, depois os dias vão passando, né, o tempo vai passando, e eu disse, não, era eu que precisava ouvir aquilo ali. Só que o que acontece? Chega um tempo que a mulher, ela está tão buscando esse autoconhecimento, aprimoramento em todas as áreas da vida dela, que ela sente que o marido ficou para trás.
então eu vou me separar, não quero mais saber dele, porque ele não me acompanha. Uhum. E aí ela começa a falar para as amigas que ela ficou tão transformada nos últimos anos, ela fez tantos investimentos financeiros que o marido não acompanhou e, tipo, não tá nem aí. Né? Bota ela lá embaixo. E ela, eu vejo que é um orgulho tão grande dessa mulher, porque ela diz para todo mundo que ela foi transformada. Só que o que acontece? Essa transformação dela já tornou um orgulho duplo, ao ponto de não olhar para o seu parceiro, que um dia eles estavam assim, acabados, enrolados. Já estiveram mas no, ela mesmo, já esteve no mesmo aqui, degrau. já tiveram. E ela, ao invés com carinho, né, com aquilo que ela conhece, trazer ele, talvez não vai chegar, mas, sabe, trazer essa... né, esse equilíbrio, vamos pensar assim, isso é maravilhoso. E quando isso teve sentido na minha vida, eu comecei a orar, comecei a jejuar e falei assim, Senhor, eu não vou fazer mais nenhum curso, né, que eu não esteja com meu marido, porque eu também queria experimentar isso na minha vida, de ter o meu marido junto comigo. Então, assim, ó, faz poucas semanas que isso aconteceu. Ai, né? que massa! A gente foi num evento e ele falou, para que gastar dinheiro? Essa pessoa não é nada. Sabe aquela coisa que o marido fala, né? Mais um, para que tu já fizesse tanto na tua vida? Mas aí eu tinha um acordo com Deus. Mas ele nunca me acompanhou. Né? E aí chegou isso, mas eu vou te dizer que isso levou 8 anos para o meu marido sentar no meu ladinho e depois assim, ó, fazia até um depoimento dizendo, amor, não tinha outro lugar melhor a não ser este para tu me trazer. Então assim, ó, sabe, para mim eu tenho recebido milagres, sabe, recentes, mas coisas assim, ó, que eu já plantei lá na frente. Né? E então eu digo assim que tome cuidado, né? E hoje eu sinto assim que o meu marido ele me apoia muito mais porque eu provei que o meu produto ele é bom e não foi provar falando, sendo chata, falando. Eu sempre falo isso, cara, não seja aquela pessoa que quer trazer a pessoa junto através da implicância e do, né? Cara, através do teu exemplo. Vai lá e aplica na tua própria vida aquilo que você tá falando, aquilo que você tá tentando falar, comunicar para ele. Para que através do exemplo e dos teus frutos, ele ou os teus filhos, ou enfim, sejam arrastados. Que a tua vida seja o teu testemunho, né? E eu quero cada vez, assim, me esvaziar mesmo, sabe? E essa questão ali que eu falei do orgulho, né? Que a minha vida agora foi transformada, agora eu ajudo mulheres. Mas chegou um tempo de eu ajudar mulheres e não ter congruência. Né? Então, eu falo e de eu esquecer da onde eu vim e da onde eu saí. E que me fez estar aqui. Isso foi muito forte. Então, eu novamente voltei para um orgulho, né? De algo assim, muito para cima. Mas eu disse assim, não, eu vou ver onde é que eu parei para voltar. Por isso que é importante essa análise. Autoavaliação. Né? Essa autoavaliação. Dani, o nosso tempo ele se esgotou aqui. Já recebi faz um tempo a plaquinha aqui de 5 minutos. Eu tô aqui, né? Tá tão gostosa essa conversa. Pra gente finalizar, eu quero saber se tu quer deixar algum recado para as mulheres que estão em casa. Algo assim, para que ela saia desse podcast aqui pensando sobre algo assim. Mulher, você é a maior influenciadora da sua sociedade, do seu bairro, da sua empresa, né? Mas comece pelo teu lar. Verifique como você está lá dentro. Como é que está a tua relação? Quando tu chega na tua casa, como é que está a atmosfera daquele ambiente? Não precisa ter ninguém. O que a casa fala sobre você? Já comece por aí. Então, essa seria a dica que eu quero deixar. Para quê? Para que os teus negócios lá fora fluam naturalmente, com prosperidade, com riqueza e que você deixe um legado para onde você passar. Ah, que linda! Obrigada, Dani. Amei muito te receber. Acho que tu vai ter que voltar.
Porque agora eu tava aqui te ouvindo e pensando, cara, tem muita coisa que a gente poderia pegar de gancho dessa conversa para trazer para o podcast. Então, espero que em breve eu possa te convidar mais uma vez. Ai, meu Deus. Posso? Com certeza. Tá, em breve vocês vão ter Dani Crescêncio aqui no nosso WCast. Espero que esse papo ele tenha aberto a tua mente para algumas questões, que ele tenha trazido reflexões para você a respeito do seu trabalho, da sua família, do papel de importância de cada coisa na sua vida, para que a sua vida comece a se encaixar de uma forma mais fluida. Eu acho que esse foi o principal ponto aqui do nosso WCast. E antes de finalizar, quero fazer 2 convites para vocês. Um deles é que na semana que vem, no domingo, Dia das Mães, a gente vai subir aqui no canal 2 episódios especialíssimos de Dia das Mães. A Rô entrevistou a mãe dela, eu entrevistei a Jana, minha irmã, e os episódios eles estão incríveis. E o segundo convite é para o nosso W2W Day. Vai ser um grande evento, é o Encontro Nacional de Sócias do W2W, que vai acontecer no dia 29 de julho. Dani está convidadíssima. Eu já paguei? Então a Dani já está com o seu lugar garantido. Dia 29 de julho, aqui em Florianópolis, a gente vai ter 12 horas de evento. Nesse evento, eu e a Rô, a gente vai falar sobre influência, sobre imagem, sobre comportamento, sobre vendas e um dia cheio de surpresa, comida boa, um lugar incrível com mulheres bem maravilhosas do W2W, tá? É um evento, a gente já abriu as inscrições exclusivamente para sócias, mas as vagas remanescentes serão para o público em geral. A gente vai deixar o link também do W2W Day aqui embaixo do vídeo. Espero encontrá-las em breve. Um beijo. Obrigada, Dani, mais uma vez. Meu Deus. É isso.